Olá, minha amiga artesã, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Na aula de hoje, eu vou continuar ensinando para você o passo a passo dessa vovó amigurumi. Se você ainda não começou a fazer, eu vou deixar aqui nesse vídeo o link da parte 1, onde eu comecei a ensinar o passo a passo dessa vovó. Eu espero que vocês gostem dessa aula e vou pedir, por favor, para você curtir e compartilhar este vídeo, pois assim você ajuda no crescimento do canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que eu puder, eu vou estar respondendo você. Então vamos agora para a nossa aula. Vou iniciar a cabeça com o fio que eu escolhi para fazer o corpo. Vou fazer uma correntinha nesse mesmo ponto de base. Vou fazer um ponto baixo. Esse fio, quando você for fazendo ponto baixo, você pode ir fazendo por cima dele e depois é só dar um nó e esconder para dentro da peça. Nessa primeira carreira da cabeça, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e no final dessa carreira ficará com 18 pontos. Na segunda carreira, você faz 2 pontos baixos e um aumento. Fiz o primeiro, o segundo e no próximo ponto de base o aumento. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Na carreira 3, será feito uma sequência de 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e no próximo ponto um aumento. Faz dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 30 pontos. Na carreira 4, você faz 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e no próximo um aumento. Faz dessa forma por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. Vai ter aumentos até a carreira 8. Então, na próxima carreira 5, você precisa fazer 5 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Na carreira 6, faz uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento. No final da carreira fica com 48 pontos. Na carreira, 7 pontos baixos e um aumento. Faz essa sequência por toda a volta. No final fica com 54 pontos. E a última carreira, que é a 8 de aumento, você faz 8 pontos baixos e um aumento. No final fica com 60 pontos. Eu vou seguir fazendo essas carreiras de aumentos. Você faça a sua e quando eu terminar eu retorno. Da carreira 9 até a carreira 16, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira precisa ter 60 pontos. Na carreira 17, você precisa fazer uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 4, 5, 6, 7, 8 e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira, deverá ter 54 pontos. Na carreira 18, você precisa fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7 e no próximo uma diminuição. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 48 pontos. Carreira 19, você precisa fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa volta, precisa ter 42 pontos.
Eu posicionei os marcadores para poder colocar os olhos na boneca. E para você poder colocar, você localiza onde está a carreira 15. Você vai começar a contar daqui de baixo, da onde que nós iniciamos a cabeça. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você vai colocar o olho entre a carreira 15 e a carreira 16. E entre um olho e outro, tem 10 pontos de separação. O tamanho do olho que eu usei foi o número 10. Na carreira 20, você precisa fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 3, 4, 5 e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. As próximas carreiras são todas com diminuições. Então, na carreira 21, você precisa fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. No final, vai ficar com 30 pontos. Carreira 22, você vai fazer uma sequência com 3 pontos baixos e uma diminuição. No final, vai ficar com 24 pontos. Na carreira 23, você precisa fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. No final, fica com 18 pontos. Na carreira 26, você faz um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. No final, fica com 12 pontos. E por último, na carreira 27, você vai fazer diminuição em toda a volta. Vai fazer 6 diminuições e no final vai ficar com 6 pontos baixos. Eu vou fazer todas essas carreiras de diminuições. Quando você estiver fazendo a sua, não esquece de ir enchendo com fibra por toda a cabeça. Quando eu terminar, eu retorno. Terminei todas as carreiras de diminuição na cabeça, já cortei o fio, puxei todo ele daqui desse último ponto e vou usar uma agulha para poder fazer o acabamento aqui no final da carreira. No ponto baixo tem 2 alças, a alça da frente e a alça de trás. Eu vou passar somente na alça da frente, com a agulha de fora para dentro. E eu vou fazer isso por 6 vezes. Vou fazer em toda essa carreira, onde tem 6 pontos baixos, para poder fechar toda essa parte da cabeça. Passei a agulha nos 6 pontos baixos, utilizando a alça da frente. Você pode puxar toda essa parte, ela vai ficar fechada assim. Agora, você pode levar esse fio para o outro lado da cabeça, passando pelo meio, para poder arrematar esse fio. Você vai dar alguns nós e fazer o arremate. Para poder fazer a boca e o nariz, eu já marquei com os alfinetes, para identificar onde eu vou passar com a agulha. O nariz eu vou fazer logo nessa carreira abaixo do olho e a boca 2 carreiras abaixo do nariz. Entre um alfinete e outro tem 3 pontos baixos de separação, isso no nariz. Eu vou estar usando o mesmo fio que eu usei para poder fazer o corpo. Eu vou tentar mostrar para vocês, porque tá um pouco complicado com essa agulha. Eu sumi a minha agulha de tapeçaria e como agora não tem loja aberta, eu tô usando essa agulha de costura e com a ajuda do alicate também, porque ela fica um pouco complicada de passar aqui nos pontos. Mas esse nariz e essa boca é da mesma forma que eu ensino nas outras bonecas que já tem aqui no canal. Eu vou ensinar porque talvez pode ser a sua primeira vez aqui no canal e talvez você não tenha visto ainda. Eu dei um nó aqui no início, pode puxar bem para ele poder entrar. E para poder fazer o nariz, eu vou passar de um lado para o outro esse fio com a ajuda da agulha. Vou passar de um lado
para o outro, até o nariz ficar do tamanho que eu quero. Então, eu vou passar mais algumas vezes aqui com a agulha, dessa mesma forma que eu fiz, até formar o tamanho que eu gosto. Olha, terminei o nariz, já passei o fio para esse alfinete para poder iniciar a boca. Então, para poder fazer a boca é muito simples, você vai passar o fio daqui para esse ponto aqui e esse fio vai ficar para baixo. Vou tentar mostrar, porque tá um pouco complicado com essa agulha. Já furei meu dedo, mas a gente tem que usar o que tem, né? Nesse momento, para não ficar parada, a gente usa o que tem. Então, vou passar o fio dessa forma. Vai ficar assim, não precisa puxar muito. E agora é só passar esse fio no mesmo local que ele saiu, para o outro lado da cabeça, para você poder fazer o arremate final. E assim vai ser formada a boca. Vou iniciar o cabelo e para poder começar o cabelo, eu fiz essas marcações com o alfinete. Você vai precisar contar 1, 2, 3, 4 carreiras acima do olho. Vai colocar com a distância do olho daqui até aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vai ficar nessa direção. Do outro lado, você também vai fazer a mesma coisa. Aqui também eu marquei quase que na mesma direção desse alfinete aqui de cima. Uns 2 pontos depois. Não vai ficar totalmente embaixo desse alfinete aqui, não. E aqui, para saber onde você vai marcar, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras para poder colocar esse alfinete. Do outro lado também, você vai fazer da mesma forma. Para iniciar, eu vou amarrar esse fio bem aqui onde estava o alfinete. O fio com a cor que eu escolhi para poder fazer o cabelo. Vou dar uns 2 nós para poder segurar esse fio aqui na cabeça. Esse fio que restou aqui, depois você pode estar arrematando ele por dentro da cabeça. Para iniciar, eu vou passar a agulha, vou puxar o fio e vou fazer 10 correntinhas. Fiz as 10 correntinhas e agora você vai voltar fazendo ponto alto. Você vai contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, você vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vai para a próxima correntinha e também vai fazer mais 3 pontos altos. Quando você for introduzir a agulha na correntinha, você introduz sempre nessa alça aqui, somente nela. Não coloca nas duas alças aqui no meio da correntinha, não. Porque se você fizer assim, ela não vai enrolar. Você precisa colocar a agulha somente nessa alça daqui. E vai fazer 3 pontos altos da mesma forma. Você vai seguir fazendo 3 pontos altos em cada correntinha até chegar no início. Até chegar aqui nessa parte de baixo.
Eu vou seguir fazendo e quando eu terminar eu retorno. Terminei todos os pontos altos. Olha como é que ficou enrolado o cachinho. E agora, para poder continuar fazendo o cabelo, você vai fazer essa parte do cabelo por toda essa direção, até chegar aqui nesse outro alfinete. Você vai pular o próximo ponto baixo e vai introduzir a agulha no outro. E vai fazer um ponto baixíssimo, para poder segurar esse cachinho na cabeça. Agora, você vai repetir o mesmo processo. Vai fazer 10 correntinhas. Você vai voltar fazendo, a partir da quarta correntinha, 3 pontos altos em cada correntinha, até chegar aqui nessa parte de baixo. Quando você chegar aqui, você vai pular um ponto baixo da carreira de base e no outro vai iniciar da mesma forma. Você vai fazer esse processo por toda essa parte até chegar nesse alfinete, vai descer fazendo da mesma forma até chegar aqui, vai passar por toda essa parte da cabeça aqui atrás, fazendo desse mesmo jeito e vai subir até chegar aqui no início. Terminei de fazer o cabelo por toda a volta, ficou assim. Cheguei nessa parte aqui de cima e agora eu vou precisar andar um pouco com esse fio. Então, você vai fazer os pontos baixíssimos nessa direção. Você precisa fazer 2 pontos baixíssimos. Vai introduzir a agulha, laçar o fio e passar por dentro da alça. Fiz uma vez, vou novamente fazer outro ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer os cachinhos. Eu vou fazer nessa direção, até chegar aqui do outro lado. Quando eu chegar, eu retorno com vocês. Cheguei até aqui do outro lado. E agora você pode preencher por toda essa parte, fazendo dessa mesma forma que eu ensinei. Você vai seguir de um lado para o outro. Não precisa fazer uma carreira perto da outra, porque olha aqui como ficou. Ele está com espaço, porém, como os cachinhos são grandes, ele acaba tampando. A não ser que você queira fazer mais cheio. Então, fica da sua preferência. Eu vou seguir fazendo aqui, eu vou fazer intercalando algumas carreiras. Então, se eu fizer nessa carreira aqui, eu já não vou fazer nessa de baixo. Eu vou pular 2 ou uma carreira e fazer da mesma forma que eu estava fazendo. E se você quiser preencher mais, é só não ir pulando tantas carreiras. Faz uma seguida da outra, vai ficar bastante cheio, mas fica da sua preferência, certo? Eu vou seguir fazendo e quando eu terminar eu retorno. Terminei todo o cabelo da boneca, já arrematei os fios e ele ficou assim. Como eu falei para vocês, eu fui pulando algumas carreiras, 2 ou 3 carreiras, e fui fazendo os cachinhos da mesma forma que eu ensinei para você. E ficou o cabelinho da vovó dessa forma. Para fazer o braço, eu coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira carreira e na segunda carreira você precisa fazer aumento em cada ponto. E no final dessa carreira deverá ter 12 pontos. Da carreira 3 até a carreira 9, você precisa fazer um ponto baixo para cada ponto de base e no final de cada carreira deve ter 12 pontos. Eu falei errado, gente, não é até a carreira 9. Você deve fazer com esse fio até a carreira 12. Eu vou seguir fazendo e quando eu terminar eu retorno. Terminei a carreira 12 e já arrematei o fio, porque agora eu vou iniciar com o fio que eu escolhi para poder fazer a camisa da boneca. Então, você vai laçar o fio, fazer uma correntinha
nesse mesmo ponto de base, vai fazer um ponto baixo. Então, da carreira 13 até a carreira 16, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira deve ter também 12 pontos. Depois de terminar a carreira 16, você vai precisar fazer o fechamento dessa peça e eu vou fazer o fechamento com ponto baixo. Então, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto e também vou colocar no ponto de trás, dessa forma. E vou fazer um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo desse jeito até fechar toda a peça. Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no final também eu faço um ponto baixo, que é bem aqui nesse ponto. Então, vai ficar com 6 pontos baixos. Assim, a peça ficou toda fechada. Você pode cortar o fio, deixa um pedaço para você costurar na boneca. Faz uma correntinha e puxa todo o fio para dar aquele nó. Você vai precisar fazer outra peça dessa. Depois que você fizer os dois braços, você vai posicionar, eu inclusive já até costurei esse braço aqui, e você vai posicionar nessa penúltima carreira que foi feita com essa cor rosa. Vai colocar os braços, coloca os alfinetes e faz a costura. Agora eu vou iniciar aquela parte da frente que tem na roupa da boneca, e eu separei 10 pontos baixos aqui nessa carreira, onde tem aquelas alças. Eu vou fazer os pontos baixos usando essas alças. Então, com o fio branco, eu vou laçar para dentro da alça, vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Nesse início vai ficar um pouco complicado, porque está muito próximo da peça. Então, nessa primeira carreira, eu vou fazer um ponto baixo em cada alça e no total vai ser 10 pontos baixos, porque eu separei 10 pontos nessa parte da frente da boneca. Terminei a primeira carreira e nós vamos trabalhar com carreiras de ida e volta. Então, eu vou virar a peça e vou fazer também ponto baixo sobre cada ponto de base. Cada carreira vai ficar com 10 pontos. Você precisa fazer mais 9 carreiras. Terminei as carreiras aqui da frente, ficou com 10 carreiras e já subi as 22 correntinhas que eu preciso para poder amarrar aqui atrás. Então, você faz 22 correntinhas e a partir da segunda correntinha, você começa a fazer ponto baixíssimo. Você vai fazer ponto baixíssimo sobre cada correntinha, até chegar aqui embaixo. Finalizei os pontos baixíssimos. No primeiro ponto baixo da carreira, eu vou fazer ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até o penúltimo ponto. Cheguei no penúltimo ponto, vou subir as 22 correntinhas, vou retornar fazendo ponto baixíssimo e vou fechar nesse último ponto com ponto baixo. Depois que você fizer isso, pode cortar o fio e arrematar. Para fazer o óculos, eu cortei o arame com mais ou menos 40 centímetros e eu vou usar essa máscara de cílios para poder fazer o molde do óculos. Você pode estar usando um objeto que tiver mais ou menos esse formato, pode ser um batom também, para poder fazer o óculos. Eu vou colocar o arame por cima da máscara de cílios e aí você vai deixar um pedaço para fora, mais do que 5 dedos. E vai girar, moldando o arame nessa máscara de cílios. Vai ficar assim.
Agora, você precisa descer um pouco esse arame maior. Dessa forma. E agora, você vai girar o outro lado. Deixa um espaço no meio, de mais ou menos 1,5 centímetro. E gira o outro lado também. Vai ficar assim. Agora, esses ferros que sobraram, você vai levar lá pra trás. Dessa forma. Do outro lado também. O arame que sobrou, eu cortei um pouco. E aqui no final do arame, eu dobro para não ter o risco de machucar. Faço desse lado e do outro lado também. Vai ficar assim. Agora é só colocar aqui. Se você quiser pintar esse arame, pode usar esmalte para poder pintar. Eu vou pintar o meu com preto, esmalte preto. E aí, se você quiser pintar, você pinta e deixa um bom tempo secando. Terminamos mais uma aula. Se você chegou até aqui, parabéns, pois você concluiu a sua boneca. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você puder, divulgue em suas redes sociais, informando que você fez através deste canal. E se puder, me marca. Eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Para você que ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, beijos e até a próxima aula!